Vocês amam Jesus? Se vocês conseguirem vir aqui mais pra frente, por favor. Vocês conseguem vir aqui pra gente ficar juntinhos? Se você conseguir aí sair do seu lugar, por favor. Eu gosto de ficar perto de gente. Eu amo pessoas. Tá bom? Tá bom assim? Tá ótimo, tá gostoso. Se você vem aqui mais pra frente, quem tá lá no fundão e não estiver servindo, é claro. Se você puder estar aqui perto, isso é muito bom estar mais próximo de você e poder conversar com você. Amém? Então a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Wesley. Sou pastor da Atraídos para o Reino, casado com a Diana, vamos fazer 11 anos. Tá feliz? 11 anos, eu me casei com 22 anos. E quando eu me casei com 22 anos, falava, ué, muito cedo, né? Muito novo, vai aproveitar a vida. E hoje eu estou aproveitando muito a vida. A melhor coisa que um homem pode fazer aos solteiros aí de plantão, o time dos desencalhados, é muito bom estar casado, é muito precioso. Confesso para vocês que eu não seria quem eu sou se eu primeiramente não estivesse na presença de Jesus e depois não tivesse casado com a minha esposa. Então, não sei se você já ouviu isso, toda panela tem sua tampa. Amém? Não é um encontro de casais, mas não posso pregar sem deixar de falar que eu sou muito feliz em estar 11 anos casado, embora eu tenha 31 anos de idade, mas isso foi o que o Senhor escolheu para a minha vida. E eu costumo dizer que dentro da aliança marital existe uma bênção. Você pode ter a maior faculdade, ter o melhor currículo, o melhor salário, mas existe uma bênção de Deus que existe só dentro dessa aliança. Dentro dessa aliança. Então, o casamento é muito precioso. É muito precioso na vida do homem. Amém? Eu vou ler com você um texto que eu particularmente é um dos meus textos mais prediletos, mais incrível de toda a Escritura. Toda a Bíblia é importante, toda a Bíblia ela é genuína, mas esse texto no livro de Mateus 22, o verso de número 36. Obrigado, Bispo Cacá. Eu vim aqui uma vez, eu já vim 2 vezes, né? Eu vim aqui ministrar uma vez, vim acompanhar o meu pastor a segunda vez, estou aqui, e aqui estou mais um dia. Amém? E é uma igreja muito amada. Eu conheci o João serviu com a gente lá na conferência que tivemos, e esse menino com certeza foi Deus que nos deu a amizade dele, e nós somos muito honrados em ter ele por perto. Tem uns planos e projetos para ele para o ano que vem. Já estou trazendo ele para perto aí. A gente está para tomar um café, para conversar mais, mas amo seu coração, isso é muito precioso. Também está comigo ali o Gui, meu parceirão, amigo do coração. Gui é um menino de Deus que está muito perto de mim, conhece os meus pecados, conhece os meus defeitos, porque quando você está perto, você só conhece o defeito de alguém quando você está perto, não quando você ouve falar. Então o Gui está perto ali de mim, né? Às vezes eu passo mais tempo com o Gui do que com a minha esposa, para cima e para baixo, fazendo a obra de Deus. Hoje a gente estava carregando entulho juntos, ele com um carrinho do lado e eu dando apoio moral do outro.
Brincadeira. A gente está em transição lá na igreja. A gente está mudando para um novo lugar. E mudança dá. Quem já se mudou aqui? Fez mudança, trabalho, mão na massa, quebrar parede, carregar entulho. Meu Deus, fazer massa de concreto. E é uma loucura. E a gente está nessa vibe muito boa. Estamos felizes pelo que o Senhor tem feito. Amém? Mas vamos para as Escrituras. Mateus 22, versículo de número 36. Está escrito assim, posso ler? Tá. 36 está escrito assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Só até aqui. Eu não sabia o tema da mensagem até chegar aqui. E alguém me perguntou qual era o tema da mensagem. E a irmã querida aqui, e eu não sabia, e pensando, lendo o ambiente que estava sendo construído, Deus falou no meu coração, ministre sobre ter um coração inteiro. Todo homem, toda mulher de Deus, ela precisa ter o seu coração inteiro na presença do Senhor. Talvez você já ouviu em algum lugar que Deus não é açougueiro, não é? E Ele não quer o teu coração, mas eu falo o contrário, Deus Ele quer sim o seu coração. Deus Ele conta com homens e mulheres com o seu coração inteiro. Inteiro. 99% não é inteiro. Deus conta com o coração inteiro na presença dEle, na obra dEle. Eu estava ouvindo a pastora ministrar aqui, e eu queria que você compreendesse no seu espírito hoje que o não, ele também é uma resposta de Deus. O espere também é uma resposta de Deus. E o sim também, mas como ser humano, sempre procuramos o sim, né? Quando oramos por algo, nós já queremos o sim estampado assim na testa de Deus. Mas o não também é uma resposta de Deus, e o espere também. Jesus, quando estava com a multidão, Jesus pregava por parábolas no domingo para a multidão, e na segunda-feira ele explicava para os discípulos, para aqueles que eram mais próximos. Então, aqui, um homem está fazendo uma resposta muito intimidadora para Jesus, porque qual que era a intenção deste escriba? O escriba, no texto que lemos, ele quer encontrar uma heresia em Jesus, perguntando qual que era o maior mandamento, qual que é o grande mandamento da lei. E Jesus, ele dá uma invertida, uma palavra muito pontual, não só para aquele escriba, mas para todos aqueles que estavam à sua volta. E essa palavra ela ecoa até os dias de hoje sobre nossas vidas. Jesus, ele fala: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E quando eu olho para esse texto, eu vejo uma urgência nos nossos dias, aonde não só a igreja, mas todo homem tem uma urgência de amar o Senhor de todo o coração, porque o nosso coração é algo muito enganoso. Você percebe que tem dia que você dorme feliz e acorda triste? Você percebe que às vezes você vai trabalhar alegre e volta triste? Você percebe que a nossa vida ela muda de acordo com momentos rápidos, assim, pum! É o nosso coração. Nosso coração, diz Calvino, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então o meu e o seu coração, eu posso descer? Vai atrapalhar a live?
o meu e o seu coração, rapidamente ele faz um ídolo. Rápido. O nosso coração é especialista em olhar para algo e fazer daquilo um ídolo. Olhamos para Salmo 115 e olhamos uma denúncia aos idólatras. Talvez olhamos para os nossos irmãos do catolicismo e apontamos para eles e dizemos: olha, vocês são idólatras. Mas quantos de nós também não idolatramos algo ou alguém? Porque o nosso coração rapidamente, ele se apega com algo e rapidamente ele faz ali um Deus. E é onde o nosso coração ele vai se enchendo de falsos deuses na nossa carreira cristã. E esse é um grande perigo para a saúde da igreja. Esse é um grande perigo para a saúde da sua vida cristã. Você ter um ídolo no seu coração é um grande perigo para a sua saúde com Deus. A sua vida com Deus não prospera, a sua vida com Deus não caminha, a sua vida com Deus não está ativa quando você tem um ídolo no coração. E o escriba está perguntando: eu quero saber qual que é o maior mandamento. Talvez você já leu, talvez você já ouviu esse texto, e de tanto você ler, de tanto você ouvir, este mandamento perdeu força na sua vida. Porque o que o Senhor está ordenando aqui, nada menos é que o amor e a adoração ao Pai não ser dividido. O meu amor para com Deus e a minha adoração para com Deus não pode ser dividida. Eu queria que você compreendesse com muita humildade no seu coração: entre o discípulo e a cruz não pode haver nada. Entre o adorador e a cruz não pode haver nada. Não pode haver nada. Jesus disse: se você não deixar pai e mãe por amor a mim, você não pode ser o meu discípulo. Aquele que não negar a si mesmo não pode me seguir. Então você percebe que entre eu e Deus, entre você e o Senhor, não pode haver nada em ninguém. Nenhuma barreira, nenhum empecilho, nada, não pode haver nada. Eu queria que você me amasse ouvindo isso. E às vezes colocamos sempre alguém como nosso Deus. Aquilo que você sonha pode ser um Deus. O teu filho, a tua filha pode ser um Deus na sua vida. O seu emprego pode ser um Deus, ele pode se tornar um Deus na sua vida. O teu curso, a tua faculdade, o teu namorado, o teu casamento, o teu olerite, ele pode se tornar um Deus. Nada pode estar acima do Senhor. Nada. Nada, nada, nada. É por isso que Jesus olha para o escriba e ele diz: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo. Jesus disse: olha, não, vocês podem me amar 30%. Jesus não disse isso. Jesus não disse para aquele escriba que eles deveriam amá-lo 50%. Jesus, pastor Cacá, não disse para aquele discípulo que eles deveriam amá-lo 98%. Não, Jesus disse: vocês precisam amar de todo. O todo é todo. O todo não é 70%, o todo não é 99%, o todo é todo. Então, precisamos urgente de um batismo de totalidade de Deus na nossa vida, ao ponto de sermos encharcados pela glória do Senhor, ao ponto de sermos encharcados pela presença de Deus, e nada e ninguém nos separá-lo dele. O que as Escrituras diz?
que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus. E por que o nosso coração, sendo um coração muito enganoso, ele sempre está fabricando ídolos? Sempre, sempre, se você e eu não estivermos com o nosso coração reto diante de Deus, se eu e você não estivermos com o nosso coração limpo diante de Deus, nós iremos, sabe, dia após dia, fabricarmos ídolos. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Perceba, nada contra, tá? Eu nem sei porque eu estou falando isso, meu Deus. Minha esposa vai puxar minhas orelhas quando chegar em casa. Conversando com alguns pastores que não são daqui de São Paulo, eles tiveram alguns diagnósticos que a igreja paulista, que a igreja que está inserida na cidade de São Paulo, elas amam mais os pets do que a Deus. Porque elas têm tempo para passear com o seu pet, mas não têm tempo para estar com o Senhor. Elas têm tempo para levar o seu pet para dar um rolezinho na praça, mas ela não tem tempo de dobrar os seus joelhos pedindo a direção do Pai para algo. E eu fiquei pensando nisso, e eu falei, nossa, faz muito sentido. Nós sempre arrumamos tempos para alguma coisa, sempre arrumamos tempos para as nossas coisas, e dificilmente conseguimos tempo para o Senhor. Você é especialista, você é formado em PhD, em conseguir tempo para as suas coisas, mas quando se trata de arrumar um tempo para o Senhor, você está com as suas respostas programadas na ponta da língua. Faz sentido isso? Faz muito sentido isso, porque nós sempre estamos ocupados com alguma coisa, nós sempre estamos na nossa vida corriqueira. Sempre estamos, nós acordamos cedo, sabe, levamos filhos na escola, nós acordamos cedo, vamos trabalhar, chegamos do trabalho, vamos fazer a comida para o outro dia, nós estamos numa loucura. São Paulo é assim. Eu morei 2 anos no Nordeste, meu Deus, é 2 horas de almoço, depois que você almoça, tira o cochilinho da tarde, é muito tranquilo a vida no Nordeste, não é, irmã? A irmã ali, conterrânea, piauiense, né? A vida no Nordeste é uma bênção, mas São Paulo, você está chutando o escanteio, correndo para cabecear, para fazer o gol. Mas eu queria te alertar nessa noite, dizendo que você consegue, no meio do seu ordinário, um tempo com o Senhor. Quando você estiver lavando a sua louça, quando você estiver lavando a sua roupa, quando você estiver com o seu filho no colo, quando você estiver levando ele para a escola, buscando ele da escola, quando você estiver no seu trabalho, no seu setor, no seu escritório, você consegue se conectar com o Pai. E naquele lugar ordinário, você gerar um ambiente extraordinário. Gerar um ambiente extraordinário. Eu estava falando para o bispo que você não mede a igreja pelo culto de domingo, você mede a igreja pelo culto da segunda, você mede a igreja pelo culto da semana, porque domingo, meu irmão, está todo mundo com a sua melhor maquiagem, com a sua melhor roupa, com o seu melhor boot, com a sua melhor sandália, mas na semana, você vem com o uniforme da empresa, você vem com a bota da empresa, você vem com a roupa que você veio direto da escola, são os guerreiros de verdade. Porque Deus não está construindo uma creche, Deus está levantando um exército. E o exército vai ser formado na igreja da semana, na igreja do vai ou racha, do tudo ou nada. A igreja vai ser levantada naqueles que estão de todo o coração. Porque muitos estavam com Jesus pelo que ele tinha para oferecer, o pão e o peixe. Alguém falou vinho? O pão e o peixe. O churrasco,
É verdade, né, pastor? Eu estou meio chateado contigo. Agora que eu estou chateado com todos vocês aí. Já tem? Vou te dar uma oportunidade de se remir. Então você percebe, o pastor chama eu para pregar, mas não chama eu para o churrasco. Brincadeira, eu amo sua vida. Então, amém. Eu queria que você refletisse hoje. O que eu queria que você refletisse hoje é que sempre precisamos, pastora Camila, parar tudo. Sempre. Você precisa parar tudo, pare tudo que você está fazendo. E pergunte, será que eu estou amando o Senhor com todo o meu coração? Nós precisamos, João, nós precisamos de um tempo como esse, parar com as nossas correrias, parar com o nosso cotidiano que é pesado, parar, dar uma pausa e falar, uau, Senhor, eu queria te fazer uma pergunta, será que eu estou te amando de todo o coração? Ou será que existem alguns deuses, outros amores em meu coração que está exigindo mais a minha atenção? Porque eu queria que você prestasse atenção, os falsos deuses, os ídolos, que nós escondemos aqui no nosso coração, ele vai exigir muito a sua atenção. Ele vai requerer muito de você. Ele vai requerer muito, ele vai roubar o seu tempo, ele vai te sugar. E precisamos parar e fazer essa pergunta para o Senhor. Senhor, será que eu tenho adorado outros deuses? Ou o Senhor Deus Todo-Poderoso é quem eu tenho adorado de verdade? Quem eu tenho adorado, quem eu tenho servido, quem é o governante da minha vida, como diz a pastora na canção. Cristo pode ser o teu Salvador, mas Ele é o teu Senhor. Cristo é Salvador de todos, mas Ele não é Senhor de todos. Porque Ele só é Senhor quando você dá o governo da sua vida e do seu tempo para Ele. A Bíblia diz que Ele é Senhor do tempo. E como está realmente o nosso Cronos? Como está o nosso Cronos? Como está? Os ídolos, os amores distorcidos, é tudo que amamos mais que o Senhor. Pastor, o que é ídolo? O que é os falsos deuses? É tudo aquilo que amamos mais que o Senhor. O microfone pode ser um falso Deus. Reveza aí, senão elas vão. Um microfone, um departamento, um chamado, um trabalho, o esposo, a esposa. Vocês lembram de Raquel? Raquel disse, Senhor, se o Senhor não me der filhos, eu morro. Ela estava entrando num lugar terrível. Mas olha a oração de Ana para a oração de Raquel. Ana falou, vai ser teu. Senhor, vai ser teu. Se tu me der um filho homem, vai ser teu. Mas Raquel
Percebe duas igrejas aqui? Percebe duas pessoas aqui diferentes? Uma dizendo: se o Senhor não me der, eu morro, porque Ele está acima de tudo. Mas Ana não, estava dizendo: Senhor, quando o Senhor me der, eu te devolvo. Porque ela estava de todo o coração. Então nós corremos um risco muito grande de não adorar o Senhor, de não amar a Deus de todo o coração. Eu queria que você crescesse espiritualmente hoje com essa palavra. Eu queria que o seu coração fosse, sabe, encharcado por essa verdade, porque senão você facilmente pode ser roubado. Facilmente podemos ser roubados neste século. Os ídolos hoje nos levam a desconsiderar Deus como Pai. Entende? Então, não é adoração, não é sobre você fazer algo, mas para quem você vive. Pega isso. A adoração não é você fazer algo, mas é para quem você vive, para quem você está vivendo. Para quem você está vivendo? Para quem você está dando o seu tempo? Onde você está depositando o seu tempo? Onde você e eu estamos depositando nosso coração? Onde nós estamos olhando? Para quem nós estamos olhando? Permita-me falar sobre os escândalos. Você vê aí uma série de escândalos na igreja brasileira. Mas eu quero te encorajar essa noite a colocar o seu coração no Senhor Jesus, que é o centro da nossa vida. Não olhe para o B, não olhe para o A, não olhe para os escândalos e esmoreça a sua fé, não. Firme os seus pés na palavra e coloque os seus olhos em Jesus e o seu coração no centro da vontade dEle. E nós não iremos cair, nós não iremos desanimar, nós não iremos retornar, nós não iremos voltar para trás. Porque a adoração é para quem eu vivo. Adoração é para quem eu entrego o meu tempo. A antropologia teve uma conclusão de que nós nascemos com a necessidade de adorar alguma coisa. E quem você prefere adorar? Deuteronômio diz: diante de ti eu coloco a bênção e a maldição, cara. Escolhe. Está aqui, ó. É só você escolher. Entende? Então, você e eu se tornamos parecidos com quem adoramos. Olha para o seu irmão aí, vê com quem ele está parecendo. Esse lindão, essa lindona de Jesus. Quando você vê uma pessoa avarenta, é porque ele adora o dinheiro. Mas quando você olha para uma pessoa e vê a fragrância de Jesus nela, o brilho do Espírito Santo, você pode ter certeza que ela adora ao Pai. Entende? Você e eu parecemos com quem nós adoramos. Sabe, hoje, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus não é uma opção. É um caso de vida ou morte. Você precisa ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus para o meu e para o seu coração é: ame de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. O nosso entendimento precisa se dobrar diante de Jesus. A nossa alma, meu Deus, por que estás abatido a minha alma? A nossa alma facilmente ela se desliza.
A nossa alma facilmente ela se perde. E Jesus está nos ensinando: ame com toda a sua alma. Eu sinto uma direção de Deus para a sua vida nessa noite. Existem pessoas aqui que estavam percorrendo por um caminho frio e gelado, escuro. O Senhor está reposicionando seu coração hoje. Existem pessoas aqui que estavam distantes, mas o Senhor está reposicionando seu coração hoje, trazendo de volta para o centro, trazendo de volta para o aconchego, porque isso é o Evangelho. Não tem como você continuar sem ouvir a voz de Jesus, não tem como você continuar sem ser ministrado pela palavra de Deus. No livro de Marcos, capítulo 10, um texto muito famoso, um jovem se apresenta diante de Jesus. Ele se apresenta diante de Jesus com uma boa fala, até com uma boa adoração, com uma boa expressão, com uma boa lábia, dizendo: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, com toda a sua simplicidade e humildade, compreende aquele cenário e fala: mas por que você me chama de bom? Porque Jesus estava olhando para dentro do coração daquele cara. Jesus estava olhando para dentro do coração daquele homem. Jesus não estava olhando para sua conta bancária. Jesus não estava olhando para o que ele tinha realmente. Jesus estava olhando para o coração dele. E aí esse jovem, ao procurar Jesus, ele demonstra uma preocupação com a sua vida espiritual, ele demonstra uma preocupação com a sua salvação, e faz essa pergunta: o que eu faço? O que eu preciso fazer realmente para herdar a vida eterna? E Jesus, gente, ele nunca perdeu uma oportunidade. Jesus nunca perdeu uma oportunidade. No versículo, vai lá, Marcos 10. Tem bebê aí, não tem? Glória a Deus. Olha só. No livro de Marcos 10, é um texto muito famoso, você com certeza já deve ter visto ou lido. Mas a gente vê um jovem se dobrando diante de Jesus, se prostrando diante de Jesus, com uma baita adoração, com uma baita entrega, com lágrimas nos olhos. A gente vê, pastor, um jovem aqui se derramando diante de Jesus, com uma vida assim, sabe, para o ministério da mídia, ia ser a foto do culto, a foto. Mas quando Jesus ele começa a contrariá-lo, quando Jesus começa a questioná-lo, a dar algumas sugestões e palavras pontuais para ele, no versículo 22 de Marcos 10, olha o que está escrito: diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então o que eu percebo aqui nesse cenário? O que eu percebo nesse cenário é um jovem, é um homem que se apresentou diante de Jesus com uma boa adoração, com uma boa
lábia, com lágrimas nos olhos, entendido, até religioso, porque ele fala: não, essas coisas aí eu já sei, Jesus. Mandamentos eu sei de cor e salteado, Jesus. Fica tranquilo. Sobre mandamento eu entendo. Sobre mandamento, Jesus, eu sou fera. Mas Jesus falou: ok, vejo que realmente, mas faz o seguinte: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Pega toda a sua riqueza, pega toda essa sua riqueza, tudo que você tem, todos os seus recursos, e dá aos pobres. E quando Jesus dá essa invertida nele, a ação dele revela que o coração dele não estava inteiro em Jesus. Porque Jesus fala: ok, você veio e fez esse cenário todo, você adorou, você se ajoelhou, você me chamou de bom, cantou um louvor para mim aqui, me chamando de bom, ok, conhece de mandamentos, ok também, mas nisso, ok, então vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. A Bíblia diz que quando ele ouve isso, ele se retira, porque ele não estava de todo o coração. Ele não estava, João, ele não estava de todo o coração diante de Jesus. Os que não estão de todo o coração, saem, vazam. Os que não estão de todo o coração, saem antes do culto acabar. Não estou falando literalmente, mas sai antes das coisas acontecer de fato. Só que nesse mesmo cenário, lá no versículo de número 28, projeta para mim, por favor. Mesmo capítulo 10. Olha só, um lado, vemos um jovem se retirando, pegando a mochilinha dele, ó, tchau, Jesus, tchau. Acho que não era isso que eu queria para a minha vida, esse negócio de dar todos os meus bens, todos os meus recursos, esse negócio de dar a minha vida, não é para mim, tchau. Só que no mesmo cenário, no mesmo capítulo, a gente vê um cara sanguíneo, um cara que pulou na frente e falou: Jesus, o negócio é o seguinte, olha a declaração desse cara: nós deixamos tudo. Gente, está fazendo sentido para você? Glória a Deus. Nós deixamos tudo para te seguir. João percebe que em um cenário tem que quando se trata de deixar tudo, ele está pegando o caminho de casa, mas ao mesmo tempo tem outro dizendo: Senhor, eu escolho deixar tudo para te seguir. Glória a Deus. Porque embora Pedro, eu queria que você compreendesse isso, embora Pedro tivesse as suas falhas, como eu e você, glória a Deus, embora Pedro tivesse os seus perrengues, embora Pedro fosse mais amostrado, embora Pedro fosse mais para frente, Pedro estava de todo o coração. Ah, mas Pedro negou Jesus. Mas Pedro estava de todo o coração. Pedro não falava de boca para fora. Pedro, quando os soldados romanos vieram encontrar Jesus para prendê-lo, Pedro estava pronto, preparado aqui, ó, pegou uma espada e ó, dizem
Diz uns amigos meus que ele queria cortar o pescoço do soldado romano. Mas o soldado romano deu uma desviada e pegou a orelha. Pode dar risada. Só que Jesus, sendo todo poderoso, ele olha para Pedro e fala: Pedro, calma, Pedro, não é assim. Aí Jesus pega a orelha daquele cara. Jesus era incrível. Jesus pega a orelha daquele cara e cola de novo. Você crê nisso? Está escrito. Mas Pedro estava de todo o coração. Entende? Eu queria que você compreendesse que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Grita assim bem alto: Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus faz acepção de atitudes. Deus faz acepção de atitudes. Porque Deus é tão incrível. Deus é tão incrível que você escolhe o que planta, mas você não escolhe o que colhe. Então o que você planta, você pode escolher. Mas o que você colhe não, cara. Porque a gente vê nesse cenário de Marcos 10, um homem, um jovem, indo embora, virando as costas para Jesus. Mas só que o que me surpreende, gente, é que esse jovem, esse cara, ele fez um baita cenário. Ele se dobra, ele fala que Deus é bom, que Jesus é bom, ele dá carteirada em Jesus, mostrando que conhece os mandamentos, mas na hora do vamos ver, do vai ou racha, na hora de mostrar isso aqui, ó, ele sai pela culatra, ele sai pelo caminho da tangente. Sabe qual é a hora de você mostrar que está de todo o coração? Na hora do tudo ou nada. Na hora do vai ou racha. Na hora que o pecado bate na sua porta. Na hora que a tentação bate na sua porta. Na hora que o sangue sobe. Na hora que nada vai bem. Nada vai bem. É a hora de você mostrar para o Senhor e para o reino de Deus que você está de todo o coração. Que você o ama de verdade. Com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Jesus olha para aquele jovem em Marcos 10 e fala: cara, beleza, mas eu percebo que está faltando alguma coisa para você ainda. Uma coisa te falta. O que faltava para aquele jovem era ele estar de todo o coração. Porque se ele estivesse com o seu coração inteiro diante de Deus, ele não teria o largado. Se aquele jovem tivesse com todo o seu coração empenhado nas Escrituras, na bondade de Deus, no reino de Deus, quando Jesus olha para ele e o indaga dizendo: olha, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, assim ele o faria. Lembra de Zaqueu? Olha só o cenário. Quem já ouviu o louvor de Zaqueu aqui? Entra na minha casa lá, né? Foi isso. Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje mesmo eu vou lá na tua casa. E no meio do caminho, Zaqueu falou: Jesus, é o seguinte, eu vou devolver 4 vezes mais a quem eu roubei. Jesus, é o seguinte, sabe, eu fiz muita coisa aí, eu cobrei o que não era para ser cobrado, eu cobrei a mais, e por resposta à minha conversão, por resposta
ao que o Senhor está fazendo na minha vida, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque o reino de Deus nos leva a isso. O reino de Deus, quando vem, as respostas são assim, ó, pá, 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 imediatas. As pessoas perguntam, uau, mas será que Jesus não sabe que ele é pecador? Por que Jesus vai na casa dele? Porque você se converteu de verdade. Porque realmente o seu coração está de todo no reino. O seu coração é um coração inteiro. O seu coração é um coração que não é 99%. Porque 99% não é obediência. 99% não é inteireza. Entende isso? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhos.